Hello guys, how are you doing? Olá pessoal, como vão vocês? Espero que estejam todos muito bem, ok? Todo mundo esteja great, esteja ótimo, certo? E eu sou a sua teacher Valéria e estou aqui para convidá-los para a nossa segunda aulinha de inglês, ok? Welcome to English class, right? Antes de começarmos, alguns avisos importantes sobre o que está acontecendo no mundo hoje. Tomem cuidado, se protejam, usem máscara, passem álcool em gel, certo? Para que todos nós possamos voltar mais rapidamente para as nossas aulinhas presenciais, ok? Bom, estou dizendo isso porque, como eu estou aqui sozinha, eu vou poder tirar a máscara, tá? Mas eu espero que vocês aí em casa, no trabalho, na rua, certo? Estejam de máscara, right? Bom, hoje é a nossa segunda aulinha de revisão, ok? Hoje nós vamos revisar, algo bem importante, Vamos falar e revisar sobre frequência. Com que frequência você faz isso, com que frequência você faz aquilo. Vamos ver alguns advérbios de frequência e algumas expressões, certo, que usamos nesse contexto, ok? Então vamos começar aqui com how often. How often significa com que frequência. Quando é que eu vou usar o how often? Certo? Eu vou usar quando eu vou querer, quando eu vou saber com que frequência, certo, você faz algo. Com que frequência você vai à aula, com que frequência você sai à noite, com que frequência você namora, com que frequência você estuda inglês, right? Então, quando eu quero saber com que frequência você faz algo, certo? Numa perguntinha, eu uso how often. How often do you work? How often do you study English? Ok? How often do you date? Right? Com que frequência você namora? Olha aí, que pergunta, Então, pronto. Então, é sempre o how often, certo? Veja que o how, ele se divide, How old, how often e por aí vai, certo? How often do you, certo? E aí eu faço a perguntinha para indicar, para saber a frequência de algo que vocês fazem. E o negócio é o seguinte, como responder? Vocês têm inúmeras maneiras de responder essa perguntinha, certo? Vamos começar aqui com algumas expressões muito usadas. Olha só. Once. Once. Once significa uma vez. Once a day. Uma vez por dia. Once significa uma vez. Right? Se eu faço algo, se eu estudo uma vez por dia, então eu posso falar I study once a day. I study English once a day. Eu estudo inglês uma vez por dia, certo? Vejam que esse azinho aqui, certo? Esse azinho aqui não é mais um artigo, Que nós já vimos, o artigo, a e n. Esse azinho aqui não é mais artigo. Aqui ele já virou uma preposition, Uma preposição, ok? Uma vez por dia. Twice. Twice. Twice quer dizer duas vezes. Twice a week. Duas vezes por semana. Twice, ok? No caso, eu danço duas vezes por semana. I dance twice a week. Eu danço duas vezes por semana. Ok? Bom, essa palavrinha once e essa palavrinha twice, elas são únicas, tá? Uma vez, duas vezes, certo? A partir da terceira vez, não existe mais uma palavrinha, para indicar isso. Agora a gente vai falar mesmo o número 3 times. 3 times significa 3 vezes. Se forem 4 vezes, 4 times. 5 vezes, 5 times. Certo? Se for 10 vezes, 10 times. Então, olha só. Uma vez, duas vezes. Right? Existem palavrinhas para isso. Só essas duas. A partir da terceira, a gente vai escrever, os números cardinais. 3 times a month. 3 vezes por mês. 4 times a year. 4 vezes por ano. Certo? Se for 100 vezes, a gente vai falar 100 times a day. 100 vezes por dia. Ok? Então, não tem problema.
tem que saber só a primeira e a segunda, e a partir da terceira são os números cardinais que nós já conhecemos, ok? 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai, ok? Bom, e não esquecer, né? Day, dia, week, semana, month, mês e year, ano, right? Bom, nós também temos agora as expressões, certo? As expressões de frequência, as palavrinhas que indicam frequência mesmo, que são muito usadas no inglês, ok? Mas nós temos que ver, no nosso material aí, vocês vão ver daqui a pouco, tem uma tabelinha que eu coloquei, essa aqui são as principais, e nós temos que entender a sua porcentagem em relação à frequência, ok? Se eu digo always, certo? Always. Always, eu já ouvi falar dessa palavrinha, né? Always significa 100%. I always study English. Eu sempre estudo inglês. I always sleep late. Eu sempre durmo tarde. Então, se é uma coisa que você faz sempre, 100%, então você vai usar, certo? A palavrinha always, right? Nós temos agora usually, certo? Usually, que significa usualmente, normalmente, certo? Que indica 75%. 75%, né? Algo que a gente faz normalmente, usualmente, 75%. Nós temos também often. Often, que ela vai indicar aqui 50%, né? Eu frequentemente vou ao clube. I often go to the club. Eu frequentemente vou ao clube, ok? E sometimes, né, que você já conhece bem, às vezes. Algo que nós fazemos às vezes indica aí 25%, ok? Em inglês, sometimes. Eu às vezes dirijo meu carro. I sometimes drive my car. Ok? Eu às vezes dirijo meu carro. Veja que em todos esses exemplos que eu estou dando, o advérbio de frequência, que são esses daqui, ele fica entre o sujeito e o verbo. Ok? O sujeito e o verbo. Só que não se esqueçam que com o verbo to be é diferente. Certo? O advérbio de frequência não vai ficar aí entre o sujeito e o verbo to be, porque vamos lembrar que o verbo to be é o marido ciumento, que não deixa ficar nada entre ele e o sujeito. Então, se eu quero colocar um advérbio de frequência numa frase que tem o verbo to be, eu vou colocar após o verbo to be. I am always, I am sometimes, you are never, ok? Você nunca fica aqui. Aliás, você nunca fica aqui, não. Você vai cortar essa frase, porque eu esqueci. Troquei as bolas. Você vai cortar essa parte, não vai? Ok. Diga aí qual a parte que tem que cortar, que a gente já olha e... Essa agora mesmo, que eu acabei de me atrapalhar. Pronto, aí isso aqui Pronto. Fica registrado e corta, mais fácil. Pronto, aí você corta. Quando eu falei aqui, corta. E continuando, never. Never significa nunca. Never. Certo? 0%. Eu nunca faço aquilo. Certo? Eu nunca faço isso. Então, I am never stay here. Eu nunca fico aqui. I never stay here alone. Eu nunca fico aqui sozinha. Então, veja aqui. Quando a gente usa o verbo to be, o advérbio fica após o verbo to be. Right? Bom, nós temos também, né, outras expressões que vocês conhecem muito. Nesse caso aqui, usando o ever. Every day, todo dia. Every week, toda semana. Every month, todo mês. Every year, todo ano. Veja que quando a gente usa aqui essas palavrinhas, o ever a gente traduz como todo dia, todo mês, todo ano, right? E nós temos também o ever aqui quando a gente fala every 2 days. Então aqui a gente já vai traduzir com cada. Every 2 days. A cada 2 dias. Ok? Eu nado a cada 2 dias. I swim every 2 days. Ok? Every 3 weeks.
a cada 3 semanas. Eu viajo a cada 3 semanas. I travel every 3 weeks. Então, aqui eu vou traduzir esse ever como se fosse cada. E aqui eu vou traduzir o ever como se fosse todo, né? O ever pode ser todo ou pode ser cada. Ele é bem mais conhecido como todo. Every day, todo dia, every month, every week, certo? Mas quando a gente fala every today, every 3 weeks, certo? A cada 2 dias, a cada 3 meses, 3 semanas. Então, no material de vocês têm aí a tabelinha, né? A tabelinha, né, com o nosso amigo Garfield, ok? E nós temos aí alguns exemplos, ok? She visits the dentist twice a year, né? Ela vai ao dentista 2 vezes por ano, ok? He goes to the gym 3 times a week. Ele vai à academia 3 vezes por semana. Não esqueçam que o a aqui não é artigo, certo? Nós aprendemos que esse a era o artigo indefinido. Mas aqui, nessas expressões, esse a passa a ser preposições, right? Preposições, não esquece disso. Também no material aí, vocês estão aí, ó, com essa tabelinha que eu falei. Os principais estão aqui, certo? Mas nós temos aí mais ainda exemplos para vocês, certo? I always watch TV at night. Eu sempre assisto TV à noite, ok? Mike usually gets up late. Não é? Mike, geralmente, normalmente, certo? Levanta tarde. I often exercise in the morning. Eu frequentemente me exercito pela manhã. Não é? Vejam aí que isso aí vale uns 50%. Ok? They sometimes go to school. Eles, às vezes, vão à escola. Nota que aí é só 25%. Ok? E we never come to class late. Eu nunca vou à aula atrasada. Eu nunca chego à aula atrasada. Ok? Então, vejam aí a diferença quando a gente usa os demais verbos da língua e quando a gente usa o verbo to be. Certo? A posição dos advérbios de frequência numa frase é entre o sujeito e o verbo, com exceção do verbo to be, certo? Porque o verbo to be ele não se separa do sujeito, certo? Então o advérbio de frequência vem após o verbo to be, right? Logo em seguida, vocês têm um exercício para vocês praticarem aí, ok? Esses pronomes, certo? Vejam aí, não coloca qualquer pronome aí. Entende a frase, o sentido da frase, certo? E tenta encaixar uma palavrinha que dê certo, certo? Com a frequência, com a porcentagem, ok? E por último, nós temos aí o speaking, certo? Eu gostaria que vocês fizessem um vídeo falando um pouquinho sobre a rotina de vocês, certo? Como assim, teacher? Eu quero que vocês façam aí um vídeo falando da rotina. Pode ser de segunda a sexta, pode ser também incluindo o final de semana, fiquem à vontade. Mas eu quero que vocês formulem frases com os advérbios de frequência, certo? Principalmente os advérbios de frequência. Vocês podem usar qualquer expressão daqui, qualquer expressão que vocês saibam, mas eu preciso que vocês usem também algum advérbio de frequência aí nas frases, certo? Falem assim, vocês tomam banho todo dia? I take a shower every day. What about you? E vocês? Então, eu tomo banho todo dia, eu tomo banho 3 vezes ao dia. E aí, como é que eu falo isso? Eu vou à escola todo dia, eu vou ao trabalho 3 vezes por semana, ok? Então, façam aí, podem criar, podem inventar, certo? Façam aí uma rotina, certo? E gravam um videozinho, certo? Não tem tempo determinado, fiquem à vontade e mandem para mim, que eu estou esperando aí o vídeo de vocês, ok? Bye bye, kids. See you later. Até a próxima.